Oração, ação. Nesse momento, investigando a morte. Fundamental conhecermos a morte para conhecer a vida. É em função da vida eterna que se pode aproveitar melhor a vida momentânea. Porque o espírito é eterno, mas o corpo, todos nós sabemos, é temporário. Precioso é esse olhar amplo da morte e da vida, tendo como fundo a eternidade, a luz da eternidade. Porque só nessa perspectiva maior é que os fenômenos, os fatos, os desafios podem ser contemplados no seu maior sentido, no seu maior significado. Então precisamos estudar o fenômeno morte para podermos direcionar, calibrar nossa vida em função dos valores eternos, não em função dos valores passageiros. Quem orienta sua vida pela matéria é porque não compreende, não se coloca à luz da eternidade. Assim como, mesmo na matéria, muitas vezes nos defrontamos com pessoas que vivem apenas o imediatismo, apenas as sensações e o imediatismo. Veja o ridículo que seria alguém chegar numa Cracolândia e advertir: olha, o Ministério da Saúde adverte, o crack faz mal à saúde. Por que seria ridículo isso se é tão importante a saúde para todos nós? Porque evidentemente aquelas pessoas não se preocupam com o futuro, estão vivendo apenas em função do próximo consumo da droga. Tem uma ideia apenas, estão auto-obcecadas, quimicamente, fisicamente e psicologicamente e espiritualmente. Há uma conjunção de obsessões que começa pela auto-obsessão, mas que também gera e reforça essa auto-obsessão, unindo três das fundamentais dimensões do ser: a dimensão espiritual, a dimensão mental, a dimensão física. E a própria dimensão social também, completando a doença gravíssima em todos os seus aspectos. Muitos somos aqueles que vivemos para o corpo. Nessa vida ou em outras, e precisamos redescobrir a vida à luz da eternidade, à luz da perspectiva ampla e generosa da eternidade, do Espírito. É isso que nós estamos fazendo aqui, unindo conhecimento, autoconhecimento e evolução através da prática do bem. Vamos lá? Continuamos os nossos estudos, sempre à luz do Livro dos Espíritos, hoje nas questões 156 a 158. E Kardec, nessa fabulosa entrevista aos Espíritos de Luz, nas suas 1019 perguntas, hoje pergunta assim: a separação definitiva entre a alma e o corpo físico pode ocorrer antes da extinção completa da vida orgânica? Vejam só, meus amigos, há diversas mortes. No próprio materialismo, na própria medicina
apegada unicamente ao corpo, há diversas mortes. Há a morte cerebral, a morte do coração que para de bater, entre outras. Os congressos são múltiplos, são detalhados para definir o momento da morte. E aqui Kardec quer saber se a morte física sempre coincide com o desligamento do espírito frente ao corpo físico. Será que sempre acontecem os dois fenômenos simultaneamente? A resposta é: algumas vezes, na agonia do corpo, a alma já deixou o corpo físico, restando nele somente a vida orgânica. Só há uma vida orgânica, não havendo mais ligação entre corpo e alma, corpo e espírito. Não é interessante? O homem já não tem mais consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. A gente pode mudar do homem para o corpo. O corpo já não tem mais consciência. A consciência foi desligada. Entretanto, ainda lhe resta um pouco de vida. O corpo ainda vive, mas não tem mais conexão com o que dá consciência a todos nós, que é o espírito. O corpo é uma máquina, informa os espíritos, que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração estiver funcionando, e para isso não há necessidade de alma. Assim, no nascimento, no processo de criação do corpo físico, o espírito se incorpora progressivamente, se liga progressivamente ao corpo do feto e mesmo do bebê. No desligamento, na desencarnação, também esse desligamento é progressivo e nem sempre coincide o desligamento, a morte espiritual, com a morte do corpo físico. Não é interessante? A questão 157 diz assim: no momento da morte, sempre tem uns barulhinhos aqui, né? No momento da morte, a alma chega a ter algum êxtase que lhe permita vislumbrar o mundo em que vai entrar novamente? O momento da morte descrito por muitos espíritos e mesmo por muitas pessoas que já passaram pela EQM, que é a experiência de quase morte, como o momento da morte como portador de fenômenos muito interessantes. Por exemplo, se fala de uma visão panorâmica dos fatos da vida. Ele passa em revista no que seriam apenas segundos, porque a relação de tempo, quando encarnado e quando no mundo espiritual, é muito diferente. Mas digamos, em segundos, ou o que ele vai descobrir terem sido apenas lapsos pequenos de tempo, ele passa em revista toda a sua vida. Aqui, Kardec pergunta de um êxito, de um êxtase, de um êxtase que o espírito, quando desencarna, no processo da desencarnação, teria vislumbrando a sua vida futura, vislumbrando sua vida espiritual. Será que isso ocorre? E a resposta é: muitas vezes a alma sente que ligações fluídicas que aprendem ao corpo físico vão se desfazer. Emprega então todos os esforços para que isso se complete. Como alguém que se livra de um sapato apertado. Há um alívio
São muitas as mortes, cada situação é uma, cada indivíduo é um, mas há, no geral, no meio de outras sensações múltiplas, um alívio também por deixar o corpo físico. Aquelas almas que morrem com uma consciência esmagadora de culpa têm um medo tão grande do que vem a acontecer na pátria espiritual, das cobranças que ele já vinha sofrendo de alguma forma durante o sono, durante processos obsessivos, que esses resistem com unhas e dentes, digamos assim, para não morrer. Apavorados, aterrorizados do que vem a acontecer após a morte. Outros casos, como o que eles vão falar aqui, vislumbra alguma coisa do futuro, completam eles a resposta. Assim, já parcialmente separada do corpo, a alma vê o futuro desdobrar-se diante de si e desfruta por antecipação da condição de espírito desencarnado. O início da resposta é muitas vezes, porque, como nós temos frisado, cada morte varia tanto quanto cada vida. Porque cada espírito encarnado tem um grau de evolução, tem um momento particularíssimo que ele vive na morte, com pendências, com culpas, com alegria, com sensação de dever cumprido. São tão múltiplos os estados de espírito e tão fortes as mentes sobre o corpo nesse momento, que as mortes vão variar ao infinito. Eles falam aqui que muitas vezes o espírito vislumbra a vida espiritual. Vive por antecipação o que ele irá acompanhar na passagem do corpo físico. E na questão 158, Kardec faz uma comparação da morte com a vivência da lagarta e da borboleta. Vamos ver? O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se encerra, se fecha na crisálida em estado de morte aparente, para mais tarde renascer de forma brilhante como borboleta, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, lagarta rastejando, do túmulo, lagarta encerrada em sua crisálida, e finalmente da nossa existência, lagarta renascendo como borboleta? Contam os espíritos, a ideia é limitada, mas a imagem é boa. A ideia é limitada pelos extremos limites, pela grande distância que existe em consciência, em percepção, em riqueza de sentimentos entre a lagarta e o ser humano. Mas a imagem, simbolizando esses momentos, é boa, dizem eles. Todavia, não deve ser tomada ao pé da letra, como muitas vezes os homens fazem. Então, é um símbolo, mas todo símbolo, toda metáfora, toda comparação tem similaridades e incompletudes. Usemos a imagem para entender que o mesmo ser lagarta que vivia para a própria barriga, para encher a própria barriga, presa, agressiva, venenosa,
vivendo para a morte das plantas, depois, como borboleta, fica leve, ágil, colorida e passa a viver para a vida das plantas, na polinização. Infelizmente, não temos uma mudança tão drástica no fenômeno morte. E daí vem uma incompletude, uma não similaridade grande. Quem viveu para o egoísmo, por exemplo, que poderia ser o símbolo sugerido pela lagarta, não vai passar a viver automaticamente para o altruísmo, para a vida, para a alegria, como é o caso que sugere a borboleta. A morte, por si, não muda o espírito, ao contrário, a nossa tendência inercial é continuar com os mesmos vícios e as mesmas virtudes conquistadas durante a vida. De forma que aqueles que morrerem preocupados com seus entes queridos, depois da morte vão ter que lidar com essa preocupação. Aqueles que morrerem, como já dissemos, com culpas, com medos, com pavores, oriundos de seus pesadelos, de suas obsessões, ainda quando encarnados, vão ser tomados por esse terror. Aqueles que morrerem em prece, numa prece visceral, numa prece essencial, verdadeira, verão sua sintonia ser muito melhorada e se habilitarão à melhor ajuda. Por quê? Porque praticamente todos nós, o homem comum, ao falecer, terá sempre, como temos durante todos os dias de todas as nossas vidas, dois tipos, digamos assim, de assessorias espirituais. Nosso anjo de guarda, nossos espíritos familiares que só querem o nosso bem, e alguns espíritos vingadores que se colocam como nossos inimigos, que só querem devolver o que eles sentem como ter sido uma terrível agressão, nessa ou em outras vidas. Conforme a nossa vibração, conforme o nosso estado mental, estabeleceremos uma parceria, abriremos uma janela para um ou para outro. Ter essa consciência desde já, que estamos sempre, como diz o apóstolo Paulo, com uma nuvem de testemunhas, de todo o espectro de elevação e de densidade, sabendo que será de nossa sintonia, como um aparelho de rádio, que pode ouvir de um extremo a outro das rádios existentes, variando de acordo com a sua sintonia, nós também. Desde cada momento da vida, aquele que exercitar a sua capacidade de se mudar, de elevar a sua sintonia, vai ter sua vida nas mãos, vai estabelecer sua parceria por sua própria decisão. Diga-me o que sentes e o que pensas, eu te direi com quem andas e eu te direi quem és. Vem daí a excelência da receita de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos demais nos capacitar desde já, a cada momento de vigília ou antes do sono,
com os mais variados instrumentos de oração. Pensando a oração não mais o conjunto de palavras decorado, mas todo tipo de prática que eleve a nossa vibração, que pode incluir cantos, danças, contatos com a natureza, ver vídeos, fotos que elevem a nossa alma, e também orações clássicas, desde que com elas consigamos efetivamente elevar nosso padrão vibratório. Vigiar e orar, nos acostumar com uma autoobservação constante. E diante dessa autoobservação constante, a cada vez que percebermos uma queda do nível do padrão vibracional, utilizar técnicas de elevação desse padrão, que aqui chamaremos de oração, mas que ultrapassem muito o conceito comum de oração. Com essa maneira, nós teremos a capacidade de nos manter na direção efetiva de nossas vidas, sem sermos marionetes de forças que nem sempre nos querem bem, que muitas vezes desejam nossa vingança, desejam nossa queda. Precisamos de mais da receita do Doutor Jesus. Vigiai e orai para mim, vigiai e orai para vocês, vigiai e orai para toda a terra. Que todos nós aproveitemos a maravilhosa ferramenta do Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bom perceber a força da receita do Mestre e lembrarmos dela a cada momento da vida. Muito boa noite, Denise Morini, seja muito bem-vinda, muito bom ter você de volta. Sérgio Marques, Esther Ponzoni, Estela Santana Nogueira, Regina Frutuoso, Andréa Santos, Gugu Souza, muito bom estarmos aqui, muito bom contar com a companhia de cada um de vocês. Se você entender que esses estudos de hoje possam ajudar alguém, compartilhem. 1 mais 1 é sempre mais que 2, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, prometeu o Mestre. E nada mais oportuno, durante esses tempos críticos que estamos atravessando, do que estar em boa companhia. Oração Ação se despede agora para retomar amanhã, às 18 horas. Você é o nosso convidado. Um prazer aprendermos juntos. Paz e bem para todos nós. Até a próxima.